Como eu prometi, hoje 2 temas, 2 furos. O primeiro, já falamos mais cedo, sobre essa relação estranhíssima, esquisita entre o Ministério da Fazenda e as Big Techs. Para lá de esquisita. Já havia falado no passado, antes até de entrar aqui no canal Júnior Manuel, sobre a relação muito esquisita também do Ministério da Fazenda com as bets. Tudo muito estranho. Falei disso mais cedo, vai ter recorte disso, essa reportagem. Mas tem um outro tema que é um furo nosso, que é a questão dos preços dos alimentos. Eu vou trazer agora e, na sequência, chamar um especialista para nos ajudar a caminhar por este assunto. Então, o que acontece? Eu achei me chamou a atenção na segunda-feira passada, quando um dos influencers do lulismo, do progressismo governista, o Tiago, ele se apresenta como o Tiago Resiste. Ele soltou um vídeo, porque o tema está sendo, né, o fim de semana, inclusive, o fim de semana passado, muito forte em relação à questão do preço dos alimentos. A pesquisa da Datafolha tinha saído sexta, né? Foi um negócio, uma bomba. E a questão do preço dos alimentos se destacou. E aí, este influencer lulista, governista, ele soltou uma contraofensiva à questão dos alimentos. Olha, vamos ver. Produtos são muito caros, isso é tudo culpa do Lula. Agora olha o que o agro está fazendo. É isso mesmo, eles estão jogando fora tomate. Aqui a mulher jogando chuchu fora também para ver se aumenta o preço. Derrubando cenoura aí, ó. Jogando tudo fora aí, ó. Aí, cenoura pra caraca aí, ó. Aqui o agro jogando cenoura fora. Aqui repolho sendo descartado também porque estava barato demais. Aqui vagem, e o cara que jogou fora ainda falou, olha, é a lei da oferta e da procura. É isso mesmo, estão jogando fora alimentos para que fique mais caro para eles venderem e ganharem um lucro maior. É isso, em vez de alimentar, jogam fora, eles preferem jogar no lixo do que deixar o preço abaixar. É o agro bolsonarista, essa é a direita no Brasil, tá? Eu achei estranho. Confesso que quando eu olhei, eu falei, que esquisito. Bom, como jornalista, eu olhei aqueles vídeos e falei, esses vídeos aí estão estranhos, viu? Estão estranhos, não está me parecendo vídeo tão recente assim, não. Ok. E a segunda questão é que, é claro, que ele está lá fazendo a demagogia dele. Mas este governo é um governo que se assenta na aliança com o agro. É interessante que, inclusive, a expressão que ele usa é o agro-bolsonarista, como se houvesse um agro-bolsonarista e um agro-lulista. Né? O governo está sentado na aliança sobre o agro, então também, nossa, uma ação contra o agro. Mas tudo bem, né? Ele não é do governo, ele é um influencer desse universo, então ele está fazendo lá uma ação demagógica. Mas aí a coisa cresceu. De fato, eu soube que na segunda-feira, este vídeo saiu de manhã, teve uma enorme repercussão, inclusive dentro do governo Lula. Enorme repercussão. Autoridades, ministros, deputados e tal. Nossa, olha só, o agro é o responsável, é quem está aumentando os preços, é quem está jogando comida fora para aumentar preço e tal. E aí, na sequência, na terça, o Guilherme Boulos solta esse tweet. Pessoal, estou recebendo muitos vídeos de quantidades absurdas de comida jogada fora por produtores. Já acionei minha equipe e ainda hoje tomaremos medidas para punir quem for pego descartando alimentos. Mantenho vocês informados. Na mesma pegada, na mesma batida do Tiago Resiste. Mesma lógica. Tá? E, de fato, no dia seguinte, dia 14, ele apresenta, ele junto com a bancada bolista do PSOL, a bancada majoritária que controla o PSOL e que está lá esmagando a minoria de esquerda, apresentam um projeto
né? E ele diz assim, ó, cenas de descarte criminosos de alimentos em beira de estrada voltaram a circular nessa semana e chocaram o Brasil. Por isso, eu e meus colegas deputados, e aí, curiosamente, né, Érica Hilton, Pastor Henrique e Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, os 4 foram fundamentais naquela ofensiva para a demissão do Davi De Cache e para esmagar a esquerda do partido, na famosa reunião da bancada do PSOL, né? Acabamos de apresentar um PL para proibir essa prática, que além de manter o preço dos alimentos artificialmente mais alto, representa até mesmo prejuízo aos cofres públicos. Porque os mais de 500 bilhões de dinheiro público em incentivos fiscais, subsídios e linhas de crédito e isenção de impostos ao setor agrícola não tem como finalidade que essa comida seja descartada. Né? O que ele está dizendo é porque esses 500 bi não têm essa finalidade. Por isso, o nosso projeto também cria mecanismos de estímulo para a doação desses alimentos. Eu falei, caceta, que coisa. E aí eles fazem um projeto... Porque, assim, a gente olha pelo vídeo, é óbvio que não é agro, é óbvio que não são grandes empresários, é óbvio nos vídeos que são pequenos produtores ou médios produtores, no máximo, que estão fazendo aquele descarte. E a gente vai olhar, é um negócio digno de um Datena, né? Digno da extrema-direita, porque é de um punitivismo. Olha isso aqui é o projeto que eles apresentam, sem qualquer estudo, sem qualquer referência, o negócio, deixa que eu chuto, sabe? É mais ou menos nessa lógica aí da demagogia. O descarte de alimentos que se tornam mais baratos será considerado prática ilícita, exceto quando comprovadamente impróprio para o consumo, e deverá ser evitado sempre que possível por meio de doação ou redistribuição. Fica vedado o descarte de alimentos por qualquer empresa, produtor ou distribuidor, especialmente do setor alimentício, quando esses alimentos tenham se tornado simplesmente mais baratos, desde que ainda sejam seguros para o consumo humano conforme as normas sanitárias. E mais, avança nessa coisa do punitivismo. Querem pôr na cadeia os agricultores. Pois é, o Boulos e a turma dele querem pôr na cadeia. Eu fiquei chocado. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, em caso de reincidência ou quando comprovado que o descarte de alimentos tem ocorrido com o intuito de manipulação de preços e maximização de lucros. Gente, pelo amor de Deus. Ou, como diz o Jones Manuel, pelo amor de Jesus Cristo. É uma prática mundial de agricultores descartar produtos quando os preços estão muito baixos. Não é para elevar preço, não é prática dos cartéis, não é prática do agro. É uma prática mundial dos agricultores médios e pequenos para protestar contra os governos que não estabelecem preço mínimo, gente, pelo amor de Deus. Isso é um negócio conhecido mundialmente. A gente vê cenas, olha aqui lá, na França, na Alemanha, os produtores jogando leite fora, porque o governo não garante o preço mínimo que dê rentabilidade para a produção. Pelo amor de Deus, gente, vai botar agora agricultor na cadeia. É isso. É disso. Esses são os progressistas brasileiros. E aí a grande questão é que onde é que está o governo? O presidente Lula agora está lá dando uma entrevista, na entrevista agora que ele está dando lá para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, indignado, porque tem lugar que está vendendo dúzia de ovos a R$40. E aí sabe qual é a medida que ele disse que vai fazer? Vou fazer uma reunião para pedir para os produtores, para as granjas baixarem o preço, né? Pedindo, né, com certeza fazendo um apelo ao espírito cristão dos donos das granjas. Aí, nesse caso, sim, as granjas são monopolistas, né? Esse setor de ovos no Brasil hoje é completamente oligopolizado. Essa tal de Granja Faria aí é um negócio chocante. Ele vai fazer apelo, né? Fazer um pedido, né? Vai falar, coração de vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Mas aí é o seguinte, como é que o governo poderia interferir neste tema? Não no tema dos oligopólios, mas no tema, até porque quem produz chuchu no Brasil, gente, quem produz tomate, quem produz cebola, não é o agro. O agro, para valer, produz soja e milho e ponto final.
Tá certo? Aí o governo se elege em 2022 e toma posse em 2023, dizendo que seria a redenção da agricultura familiar. Não é isso? O PAA, que tinha sido praticamente extinto nos governos Temer e Bolsonaro, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do pequeno e médio produtor, ele seria uma revolução. Tem até essa foto, é uma foto famosa de Lula em março de 2023, né, quando se faz um anúncio retumbante da retomada do PAA. E aí, é isso. Esse aqui é o aviso feito pelo Ministério lá do Wellington, que foi lá de dama de companhia para a primeira-dama, para Roma, lá naquele evento sobre a questão da crise alimentar e da fome, né? Este aqui é o que soltou o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, em 2023, fazendo um balanço, já no final de 2023, então, do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, ó, aqui, ó, eu destaquei, maior orçamento da história do programa, 1 bilhão, o triplo do destinado em 2022. Então, em 2022, no governo Bolsonaro, o próprio MDS está dizendo que foi mais ou menos 330 milhões, tá? E que ele está triplicando, 1 bilhão. E aí ele está dizendo que desse 1 bilhão, 980 milhões já tinham sido empenhados, ou seja, já estavam reservados para aplicação para aquisição de alimentos, não é? Legal, maravilhoso, grandioso, né? Aí, quando você vai olhar, tá? E aí, o Guilherme Prado, que vai entrar aqui na sequência, foi fundamental para me ajudar nessas informações. Quando você vai na informação oficial, você vai lá, ó, vai você. Da mesma maneira como você pode ir lá no site do Ministério da Fazenda para olhar os nomes dos caras que estão lá, e aí ver o currículo deles e a agenda deles, aqui você vai no Siga Brasil e vai ver o que foi efetivamente o programa. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, no final de 2023, estava vendendo a cascata de orçamento de 1 bilhão e 980 milhões empenhados, como se isso, de fato, tivesse sido usado para aquisição de alimento. Aí você vai na tabela aqui, gente, você vai na tabela, é escandaloso, é um escracho. Você vai na tabela e é o seguinte, você vai ver que, de fato, você teve uma dotação inicial de 516 milhões, que foi empenhado, de fato, 1 bilhão e 30 milhões. Mas o que foi pago no final de 2023 foi só 376 milhões, 377 milhões, arredondando. Que é a mesma coisa que tinha sido pago em 2022 do governo Bolsonaro, pelo amor de Deus, gente. Ou seja, não teve um programa de aquisição de alimentos, que é o que teria sido. 1 bilhão é pouco, inclusive, tá? 1 bilhão é pouco. Mas é que o que teria sido o mecanismo através do qual o governo teria impedido, né, que os agricultores tomassem esse tipo de medida. Que é isso, né? Como é que você pedir para um pequeno agricultor tirar o chuchu, né, colocar no caminhão, levar para o Ceasa, se ele vai perder dinheiro para fazer isso? Impossível. Aí não, aí vem 2024. Em 2024 a situação piora. A situação em 2024 piora. O programa já não é mais de 1 bilhão. O programa vai 500 milhões. A dotação inicial, 473 milhões. Sabe quanto foi gasto no PAA em 2024? 223 milhões. Mais de 100 milhões a menos do que no ano anterior. O programa vai, ó, o PAA, né? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, MST, Reforma Agrária, tal, está desaparecendo. De um ano para o outro, perdeu mais de 100 milhões de reais. Aí agora, né, MDS destina 500, não, insistem em fazer a propaganda. Né? Tá aí, tá lá ó, o trio ali no centro, né? Tá o Wellington, tá o Paulo Teixeira, o ministro da Desreforma Agrária, e tá o Edgar Preto da Conab, né, que está prometendo, na metade do governo, está prometendo que vai começar a pensar em fazer os armazéns. Né? Então está lá prometendo 500 milhões. Desculpa. Né? Não tem 500 milhões. Você vai ver, claro, está só em fevereiro, mas você foi ver quanto foi gasto até o momento. Em janeiro, 0. Não teve gasto nenhum. Então, na verdade, é uma demagogia
sem tamanho. É um engana-trouxa do campo, engana-trouxa da cidade. Não existe um programa efetivo do governo Lula para garantir preço mínimo para aqueles que produzem alimentos. O governo Lula é um programa de aliança com o agronegócio. O foco do governo Lula é, de fato, soja e milho para exportação, para alimentar porcos chineses, árabes e, eventualmente, porcos e frangos chineses, árabes e europeus. Esse é o foco da política agrícola e do governo Lula. Não é à toa que o MST está em pé de guerra contra o governo. Mas, de qualquer maneira, então é isso, gente. Não acredito. É tudo demagogia. Tudo demagogia. E eu queria que o Guilherme nos explicasse o que